Fala, parte. A nossa história de hoje, o protagonista não é o Tex, mas sim um jovem pistoleiro que tem como vingança matar o Tex Willer. Uma história bem interessante, né? E também um pouco triste. Antes da gente ir para a história, dá aquela força, te inscreve no canal, deixa o teu like para impulsionar o vídeo, compartilha com os amigos. A história até é rápida e curta e eu tenho certeza que tu vai curtir ela até o final. Bora para a história. Valeu. Vamos para a história então. Eu matarei Tex Willer. Plaza de Touros de Redenção. Então seria uma praça de touros da cidade de Redenção. O local onde tinha touradas, assim, provavelmente no México. E lá dentro a gente vê, né? Nessa arena a gente vê o Tex Willer se preparando para um duelo com um outro pistoleiro ali. E aí o pistoleiro diz, eu só queria isso. E se vê o barulho do vento passando, né? O lugar tá bem deserto, na arquibancada só o Kit Carson assistindo tudo. E o pistoleiro fala, Rick Short de um lado, Tex Willer de outro. Ninguém no meio, se Kit Carson não se meter. E o Tex fala, ele mesmo pode responder, Rick. E aí o Kit da arquibancada diz pra ele, a vida é sua, garoto. Você é simpático, mas se quer ser morto por Tex desse jeito, eu não vou impedir. E é bem novo mesmo o pistoleiro, dá pra ver que ele tá machucado, né? Ele tá enfaixado na linha da cintura, provavelmente já deve ter tomado algum tiro. E ele fala, perfeito, tudo como eu sempre sonhei. E coloca a mão bem no machucado dele, né? E o Kit diz, é loucura, Rick. Ainda dá tempo de repensar, garoto. E ele diz, não se volta atrás. E se prepara para atirar. E o Tex diz, quando quiser. Saque primeiro. E o Tex fica com uma mão para trás, esperando ele, né? E dá para ver que ele tá suando, né? E aí começa a passar uma história, né? Na cabeça dele começa a passar uma história de quando tudo começou, né? Então, um tempo atrás, vinha ele a cavalo, né? Ele começou a pensar. E ele foi encontrar com um bando de mercenários, ladrões lá do México, né? E aí na cena aparece eles conversando. Eu dei um soco na cara dela. E o outro falou, pra quê? Era só lá ver a sua cara feia que caía dura. E o outro dava risada, fazendo, né, bravata ali. E aí um cara que tá espiando numa luneta diz, chefe, um gringo subindo a trilha. Sabe quem é ele? Não, tem 2 revólveres. E aí o chefe do bando diz, se percorre a trilha que traz a Louco Esteves, ou é muito burro, e nesse caso vai viver ou vai ser útil morto para mandar uma mensagem. E aí um deles riu, né? Ha, 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 morto, ha, ha, ha. E o chefe diz, pare de rir, idiota. Vocês 4 vão lá e tragam o gringo vivo. Aí um deles diz, sim, chefe. E aí ele fica esperando, né? E um deles sobe numa colina onde ele tá passando e diz, para-te, gringo. O chefe quer ver você. Joga os revólveres no chão devagar. Está cercado. E aí o gringo, que no caso é o Rick, né? Que tá imaginando isso aí, né? Isso aí passa no passado. Fala, não precisa. Eu vim falar com ele. Se o seu chefe é Louco Esteves. E aí um dos bandidos diz, jogue as armas. Ou a próxima coisa que vai sentir é uma bala entrando na sua cabeça. E aí nisso já passou, já tá lá na frente do chefe conversando. E já dizendo pro chefe, Tex Willer e Kit Carson estão no seu rastro, louco. Então já tá falando com o tal de Louco Esteves. E o Louco Esteves, que é o chefe, responde, só os amigos me chamam de louco. E os inimigos não têm mais boca para falar.
Como eu não tenho amigos, você é só um gringo burro que vai alimentar os abutres. E aí já foi puxar a arma para atirar, né, no guri, né, no Rick. E ele diz: antes escute, não tenho tempo a perder e você não tem mais tempo. E aí o Rick diz de novo: espere, eu posso ser útil. Eu atiro bem com as duas mãos. Sou rápido e preciso. Faça um teste. E aí o chefe diz: vamos ver do que é capaz. Mas se fizer algo errado, se virar, a sua única sorte vai ser morrer logo. Então, caso ele se virasse para a direção deles, né, podia atirar neles, então eu não ia deixar. E aí o Rick disse: agradeço a confiança. E puxou as duas armas, né, e acertou um cactus a meia distância, né. Bang, 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 deu um monte de tiro no cactus. Mais ou menos uns 10 tiros. E aí parou e mostrou as armas. E aí o chefe disse: atirar num cacto deveria me espantar. Você é mais louco que eu, homem. E aí o Rick diz: posso me virar? Pode segurar isto? Ainda não acabei a demonstração, quer dizer, deu as armas para ele segurar, né? Eu dei 10 tiros. E todos no alvo. E aí o chefe olha: bah, um alvo assim até minha avó acertaria. E aí o Rick disse: mas não desse jeito. Eu gravei o coração de quem vou matar. E bem no meio, finquei o tiro fatal. Então, aparece, ficou em formato de coração os furos do tiro e mais um tiro no meio. Fechou os 10 tiros. E aí o chefe diz: números de circo não servem para nada. Matar um homem é diferente de furar um cacto. Todo esse chumbo desperdiçado deve entrar na carne viva. Mas faz tempo que eu penso em encarar os dois Rangers. O bafo deles no meu cangote já está incomodando. Eu poderia usar você, muchacho. Mas o que quer em troca? Quero ser eu a acertar no coração de Tex Willer, diz o Rick. E aí o chefe diz: até aí não disse nada, hahaha. E outros ficaram rindo lá também. Fala sério, diga por que me procurou e o que espera ganhar. E aí o Rick vai contar a história dele pro chefe, né, mais no passado ainda, né, quando ele era pequenininho. E ele fala: o meu pai quase nunca estava em casa. Um dia botou um revólver na minha mão e foi embora. Eu mal consegui erguer as armas. Como ele tinha me pedido, comecei a atirar. Então aparece na cena ele tentando acertar umas latinhas, dando um tiro, desequilibrando com a arma. E ele segue falando: todos os dias ao pôr do sol, eu ficava embaixo da figueira, esperando ele voltar para casa para mostrar o que eu aprendi. Mas ele não voltou. Não voltou mais. Por muitos anos. Crescendo, eu aprendi a acertar. Sempre. Quer dizer, aí ele começou a acertar nas latas, né? Mas a longa distância começou a melhorar a mira. Eu tinha controle total da mão direita e da esquerda. O meu pai ficaria orgulhoso de mim quando finalmente voltasse para casa. A minha mãe também esperava, mas ela se foi antes. E depois que ela morreu, ele voltou. Era um dia de chuva. Ele disse que eu estava pronto. Disse que eu era digno de cavalgar com um grande Bullet Ray Short, meu pai. Então, o Bullet Ray Short era o pai do Rick. E aí aparece uma cena, ele pedalando uma porta, né, entrando e dizendo: boa tarde a todos. Isso é um assalto. E aí quando alguém tentou pegar a arma, ele disse: parado, atirou na mão. Se outro cão sarnento mexer um músculo, eu mato. Quer dizer, ele era um assaltante, o pai do menino. Mas talvez um simples aviso seja pouco. Talvez com um morto vocês fiquem calmos. E aí entrou o Rick na sala e diz: não precisa, pai.
estão na minha mira. E o Rick segue falando. O nosso primeiro assalto deu certo. Nós fugimos na direção de Jonesboro. Mas... Aí ele olhou e avisou pro pai dele. Tem alguém na trilha. E o pai dele disse, diacho, é a cobra do Tex Willer. E aí o Tex para na frente deles e diz, Rei Short, a sua fuga acabou. E aí o Rei Short, né, fala pro filho dele, pro Rick, garoto, você deu azar. Encontramos o pior sujeito que podia aparecer. E o Rick diz, mas você teve sorte, pai, porque encontrou o Tex comigo ao seu lado. Somos 2 contra 1. E o Tex fala, apeiem e joguem as armas no chão. E o Rei Short fala, calma, Ranger, eu tenho uma proposta. Esse aqui é Rick, o meu garoto. Ele nunca matou ninguém e não tem nada a ver com essa história. Vamos duelar eu e você. E o Tex fala, por mim tudo bem, Bullet Rei. Mas o seu filho participou de um assalto e vai ter que pagar por isso. E aí o Rick diz, ei, eu não concordo. E o Bullet Rei diz, Rick, garoto, a decisão é minha. E dá o coronhaço na cabeça dele para ele apagar ali para não se meter. E o Tex diz para ele, não é meio tarde para educá-lo? E o Bullet diz, ele não entra. Eu falei. E agora nós, quando ele foi falar com o Tex, ele tentou distrair o Tex e puxar a arma, né? Quando ele puxou a arma e gatilhou, o Tex deu 2 tiros muito mais rápido. Bam, bam. E o menino que estava caído, com a mão na cabeça sangrando por causa do coronhaço, viu tudo. E levantou e disse, não, pai, papai. E o Bullet já estava caído, com os 2 tiros, né? Tentou ser traiçoeiro com o Tex e se deu mal. E o Tex falou, o sacrifício dele te dá a chance de mudar de rumo, garoto. E nisso a cena volta um pouco para frente, ainda no passado, né? Ele terminando de contar pro louco, lá pro chefe, essa história aí do passado dele, né? Do pai dele com o Tex. E ele segue falando pro louco. Fiquei 2 anos preso e mais 2 me preparando. Quer dizer, ele pagou a pena, né, pelo assalto. 2 anos. E mais 2 treinando. E o louco diz, então, o seu pai era Bullet Rei? E o Rick diz, falou certo, era. Por isso, eu é que vou matar Tex Willer. E aí o chefe diz, muito bem, para um gringo gostei de você, Rick. Então vamos mandar uma mensagem ao Ranger. Nisso a cena vai para onde está o Kit Carson no Tex, né? O Kit tá botando uma água no chapéu para dar comida pro cavalo. E diz pro bichinho, um gole por vez, amigo. E o Tex avisa, tem que ir devagar com a água. Não sei quando acharemos outro poço. E o Kit fala, peste, para tirar a poeira da minha garganta, 2 galões de cerveja gelada seria um pouco. Infelizmente, não existe um salão num raio de 100 quilômetros. Só lagartos e cascavéis. E o Tex responde, paciência, camelo velho. Depois de acabar com o louco, Esteves e seus desesperados, eu pago um bife no melhor salão do sul do Texas. E o Kit diz, se é assim, manda o bando pro inferno até a hora do jantar. E aí o Tex aponta e diz, Kit, olhe. E aí o Kit, pela barba do profeta. E o Tex fala, uma mensagem para nós, de louco Esteves. E aí tem 3 caras enforcados, né?
e com uma mensagem lá pros Rangers e tal. Que ele ia estar mais tarde na cidade de Redenção, que é onde no início ali a gente viu aquela arena no início da história. E o Kit diz: uma bela ameaça de morte. Estão esperando em Redenção para encher a nossa carcaça de chumbo. E o Tex fala: e os safados enforcaram 3 peões para nos mandar o aviso. E aí a cena segue já com alguém olhando com uma luneta em cima de um sino da igreja, né? Lá em cima no sino. E vê o Tex e o Kit Carson chegando pela luneta, né? Ao longo da estrada. E aí o Kit para e diz: qual é o plano, Tex? E o Tex fala: lembra por que Redenção virou um povoado fantasma? E o Kit responde: a vila estava sobre um maldito aquífero. Quando começaram a tirar a água, o terreno cedeu. O que está tramando, Satanás? E o Tex diz: vamos nos separar e chegar de surpresa. E o Kit diz: entendi. Quer usar os valentões que se abriram no desmoronamento? Sim, você vai ter que suar um bocado, Coruja Velha. E aí o cara que tá no sino olha de novo e já não enxerga mais eles, né? Provavelmente eles estão vindo escondido. E o cara do sino fala pros outros capangas, né? Pros outros bandidos: sumiram atrás da plaza de touros, Jeff. Não vejo mais. E o chefe diz: fique atento, Tonito. A partir de agora só olhe o horizonte pela mira do rifle. Vamos receber bem os 2 safados. Tex é meu, não esqueça, disse o Rick. E o chefe diz: calma, gringo, você vai enfrentar o Wheeler, mas agora faça como eu digo, todos aos seus lugares. E aí nisso vem o Kit, né? Onde tem a abertura onde rompeu ali por causa que cedeu a terra do rio e existia uma cratera. Ele estava vindo por ali escondido. E ele pensa: estou mesmo suando. Tem um ali, né? E em cima da cratera tem um cara de guarda. E nisso tem mais 2 escondidos atrás do muro ali, né? Um muro em pedaços ali, uma mini muralha. Um deles diz: se são burros de vir por aqui, vai ser como atirar em pombos. E o outro responde: ou em ratos de celeiro. Nisso um grita: e cai pra dentro da muralha. Quer dizer, o Kit puxou o cara pra dentro, né? O que tava de guarda foi puxado pra dentro pra baixo da cratera. E aí eles saem de trás do muro, um dizendo: o que passou? Ele sumiu. E aí o Kit aparece e já dá um tiro num e grita: ei, imbecis, já acerta um. Quando o outro tenta virar pra atirar, ele acerta o outro. Bang. E nisso ele recebe um tiro de alguém de longe, grita: caramba. Aí ele vê que tem 2 caras acima, né, num prédio mais acima. Um deles grita: maldito viejo. E outros 2 comentam, né? Estão atirando. E outro fala: chegaram a cavalo, que vê 2 cavalos vindo, né, a galope, ele sente o barulho, né? E aí o cara sai e atira, mas é o Tex no meio dos 2 cavalos, né? Que vem disparada se protegendo com os cavalos mesmo. Quando os caras saem para atirar, acertam um dos cavalos e o Tex já pula no outro. No que ele pula no outro, ele já acerta mais um. E desvia de um tiro e já acerta mais 2. E já derruba os 3. E fala: vejamos o que o camelo velho está aprontando. E grita: Kit, é tudo certo? E o Kit responde: nenhum arranhão por hora. Não vai tocar o despertador para os sujeitos do campanário. E aí o Tex diz: eu toco e você canta para eles. E aí começou a acertar no sino e o sino começou a bater, né? Dong, 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 dong. Começou a bater com os tiros do Tex.
E os caras se atordoaram. Quando se atordoaram, o Kit começou a atirar neles. Nem precisa repetir. Acertou os dois. Nisso tem mais três. Outra parte do muro. Um deles diz pro chefe, né? Louco, não viu onde os Rangers se enfiaram. E o louco diz: fique atento, cabrão. Não devem estar longe. E nisso eles dão um barulho. Tum, tum, tum. Aí daqui a pouco o quê? Quando vê a parede, desaba um buraco na parede. Era o Tex abrindo um rumo na parede, porque tá muito podre, né? Muito antigo. Derrubou um pedaço da parede e já tirou nos dois. Tirou num, virou, acertou o outro. E já mandou bala no chefe que se escondeu. Gritou maldito. E nisso vem o Rick. Tex é meu, ele vem gritando. E o chefe dá um tiro. Só que em vez de acertar no Tex, acerta no Rick, que estava indo na direção do Tex. Ele atravessou na frente. E o chefe diz: gringo burro, não devia entrar na frente. E o Tex mete um tiro. Com essa distração ele mete um tiro direto no coração do chefe e já liquida com o chefe. E o Rick tenta pegar a arma do chão de novo e o Tex chuta da mão dele. E diz: calma, amigo. Você não é mexicano. Quem é você? O que deu na sua cabeça? E aí ele fala: não me reconhece? Eu me juntei ao bando do louco para enfrentar você, Tex. Mas eu tenho que te matar para me vingar. E aí o Tex fala: levou uma bala para isso? Estou reconhecendo você. É Rick, o filho de Bullet Rei. E o menino ofegante, né? Já diz: Koff, você me deve, Koff. Um duelo regular. Prometa. E aí o Tex diz: se quer mesmo, garoto, terá seu duelo. E aí o garoto olha para ele. E o Rick diz: Tex, quem é esse jovem? E aí o Rick mesmo responde, né? Sou Rick Short. Eu é que devo matar Tex Willer. E o Kit diz: o sol do deserto fritou os miolos dele. E o Tex fala: tempos atrás eu matei o pai dele. Agora Rick me pediu um duelo regular. E o Kit fala: bah, se ele quer tanto assim acabar nos braços do capeta. E aí o Kit tenta levantar o garoto e diz: mas está ferido. E aí o Rick diz: enfaixe este arranhão. Pensei num jeito de enfrentar Tex de igual para igual. E vou vencer por Bullet Rei, meu pai. E aí volta a cena lá do início, onde ele está frente a frente com o Tex. E ele puxa a arma. E o Tex também. E aí ele dá um tiro e o Tex dá outro. O tiro do Tex passa de raspão no braço dele. E o Tex grita: ah! Né? E aí ele pensa, o Rick: venci. Papai está vingado. E aí a cena volta para ele, né? Com os olhos parados, também como estava antes. E aí chega o Kit e diz: quem era esse jovem? E o Tex diz: o filho de Bullet Rei. Queria vingar a morte do pai me enfrentando num duelo. E o Kit diz: que loucura! Não teria chance contra você. E o Tex diz: pode ser, mas com uma bala no corpo viveria pouco. Não me custava nada fazer a vontade dele. Não era como o pai, apesar de desejar muito. Mas quis seguir o velho no inferno, disse o Kit. E aí o Tex diz: descanse em paz, Rick. E o Kit diz: amém. E a nossa história termina aqui. Uma história diferente, onde o Tex não é a figura central, né?
a figura central o tempo todo é o Rick. O Tex tem uma participação um pouquinho no início, ali no meio, na história do Rick e lá no final. Mas é uma história diferente e eu gostei muito. Me conta aí, bota nos comentários o que tu achou dessa história. Se tu achou bacana, se tu não gostou, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.